Então, boa noite, bem-vindos à sessão de hoje da Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, a DCAP, que tem o prazer de apresentar a palestra realizada pela professora doutora Maria de Jesus Sanches, pela doutoranda da FLUP, Joana de Castro Teixeira, e pela doutora Sara Cura. O título da palestra delas é A Montanha Sagrada de Passos, Santa Comba, Garraia, a permanência na paisagem, resistindo à invisibilidade simbólica. Aliás, está a saber já no ecrã. Eu recebi, ou nós recebemos, por parte das conferencistas de hoje, um resumo muito longo, de forma que eu era que estava há bocado a dizer isto a elas, que se fosse ler isso ocupava aqui quase uma parte da hora da palestra. Acho que não, talvez tenha jeito nenhum. Mas, enfim, só dizer que a Serra de Passos, Santa Comba, Garraias, não sou eu que estou a dizer, estou a ler aquilo que nos enviaram, é um monte ilha quartzítico no coração de Trás-os-Montes, norte de Portugal, e é uma referência de fulcral importância na pintura rupestre da pré-história recente da Península Ibérica, sendo conhecida nos meios científicos nacionais e internacionais desde os inícios da década de 1990. E agora o resto elas vão explicar porquê, se faz favor. Entretanto, as conferencistas, a professora Maria de Jesus Sanches é professora associada da Universidade do Porto, tem 44 anos de experiência de ensino e de investigação em arte rupestre e arqueologia pré-histórica, etc., que depois aparecerá todo esse seu currículo resumido, embora, não é? Claro, no corpo do vídeo, que resultará desta gravação. Joana Castro Teixeira, estou a ler pela ordem que recebi. É investigadora colaboradora no CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória. É mestre em Arqueologia. Aliás, a sua tese de mestrado recebeu um prémio da Associação dos Arqueólogos Portugueses, prémio da Doutora Eduardo da Filiação, e está a preparar a sua tese de doutoramento. E por outro lado, e por fim, a doutora Sara Cura é arqueóloga, com especialização em pré-história antiga, tecnologia lítica e comunicação de ciência. Possui um doutoramento em quaternário, materiais e culturas, pela UTAD, um mestrado em pré-história pela Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, e um mestrado em comunicação de ciência pela Universidade Nova de Lisboa. Chega assim, não é? Então agora eu passo a palavra e vou desligar o meu microfone, pedindo a todas as outras pessoas que façam o mesmo. Bom, eu vou passar a ler porque se não perco na conversa e tenho que dar lugar às minhas colegas. Ora, eu em primeiro lugar quero agradecer o convite à DCAP e ao professor Vítor Jorge em nome das três palestrantes, a doutora Joana Teixeira e a doutora Sara Cura, além de mim, não é? Coube-me a mim começar a apresentação que se vai dividir em três partes. Na primeira parte, apresentaremos a investigação científica da Serra de Passos Santa Comba Garraia e os resultados mais pertinentes. Farei eu essa apresentação em meu nome e da doutora Joana Teixeira, pois fui eu que nos idos 80 e 90 iniciei e desenvolvi a investigação na Serra. A partir de 2010, toda a investigação foi feita por nós as duas. Na segunda parte, a doutora Joana Teixeira apresentará a luta pela preservação usufruto da montanha como espaço unitário, não divisível por um parque eólico ou outras estruturas similares. E na terceira parte, e última, incidir-se-á nas estratégias de comunicação com o público com a apresentação da doutora Sara Cura. E uma vez que vou ler, até vou tirar dali a minha cara, porque eu estou. Senão também não tem mal. Ora, a Serra de Passos, Santa Comba, Garraia, localiza-se, como já foi aqui dito, no centro geográfico de Trás-os-Montes. É uma geoforma quartzítica
que domina visualmente as terras em redor até longa distância. E essa proeminência já é insistentemente referida, por exemplo, nas memórias paroquiais, onde se diz que se avista a Serra da Estrela, a Sanábria, e realmente avista-se, que eu já vi. Hum, Isto não está a passar. Bom, nesta figura nós temos o mapa da Península Ibérica para mostrar de modo generalista como é que a pintura rupestre da montanha sagrada se articula regionalmente e cronologicamente com concentrações importantes da Meseta Norte. Las Batuecas, El Duratón, El Valonçadero, etc. E para mostrar também que é esta posição geográfica interior que melhor a define. Portanto, apesar da sua litoralidade aparente, é a sua posição interior que melhor a define. Representa-se ainda nesta área, a vermelho escuro, a arte do arco mediterrâneo, que, como sabem, é património da humanidade e é com ela que, particularmente, os oculados mais se relacionam. Nesta imagem, nós temos uma vista 3D da Serra de Passos e vemos o que é que eu escrevi aqui? E ela procura mostrar a distribuição espacial dos abrigos. É evidente que, olhando para a figura, eles parecem muito poucos, mas a esta escala, muitos estão sobrepostos uns aos outros, não é? Ahm, neste caso, nós temos esta parte sul da serra que foi melhor prospectada, com mais sítios, mas falta ainda prospectar alargadas áreas desta área norte e vemos que, além deste corpo da serra, oh que caramba, não posso mexer no rato. Eh, esta, Estes abrigos também se estendem pela Ribeira de Lila, por aqui fora, Ribeira de Santarém, etc., e terminarão mais a norte, nesta zona ainda não prospectada, em todas estas ribeiras, e incluindo a Ribeira de Curros, que é a mais conhecida e que foi recentemente publicada pela Beatriz e pela Lara. Assim me dizer aqui uma coisa. Portanto, eu não vou desenvolver a serra do ponto de vista geológico. Aquilo que é mais importante referir é que se trata de uma montanha quartzítica, com quartzitos e com xistos, portanto, muito em que os afloramentos emergem de uma forma agressiva na paisagem e que, como veem aqui, as nossas caras tapam o norte é para cima, como é de norma. Portanto, a serra dispõe-se transversalmente relativamente ao movimento norte-sul, portanto, tem uma direção este-oeste. E isto é muito importante para a criação e a manutenção ao longo dos tempos de determinadas espécies, de criação de microclimas, etc., que eu agora não tenho tempo de explicar. Destacam-se nesta serra pontos culminantes, como sejam aqui a do Buraco da Pala, o Rei do Orelhão e todos estes aqui, e já agora o Crasto de Palheiros não o consegui meter, fica já aqui em baixo também. Sob o lema O monumento é a serra, são as escarpas e são os percursos, e não propriamente a unidade abrigo ou a unidade painel, vamos passar a mostrar imagens que nos mostram a variabilidade das condições geográficas e topográficas dos diferentes abrigos. Se aparentemente parecem todos iguais, na realidade são todos muito diferentes. E também adianta-se desde já que ainda não se reconheceu um modelo, talvez porque não exista mesmo,
ou modelos de distribuição espacial. De qualquer maneira, para estes abrigos pintados, de qualquer maneira, será necessária muito mais investigação arqueológica e não somente reconhecimento de pinturas pintadas ou de pinturas feitas, portanto, nesta época. Estou a falar, em concreto, de prospeções, escavações, etc., que alarga os conhecimentos relativos ao contexto arqueológico da Serra. Portanto, esses modelos de ocupação terão de passar por uma investigação mais profunda que não propriamente aquela referente à arte. Como toda a gente sabe, toda a minha vida eu lutei contra os estudos individualizados de arte e incidi sempre em estudos de povoamento. Portanto, para mim a arte é um elemento do povoamento. Portanto, o monumento é a serra, são estas escarpas. Aqui do lado direito, do meu lado direito, já se vê a escarpa da Pala. Aqui o regato das Boças. Neste slide podemos ver novamente as duas escarpas da Pala e das Boças pejados de monumento, de abrigos com painéis. Aqui novamente, isto é só para verem a ambiência da serra. Novamente o regato das Boças visto numa outra posição. Naquele topo que vem lá em cima, existe um povoado que já todo erosionado e com vestígios, portanto, fiz lá sondagens, portanto, tinha vestígios de ocupação. Este regato é aquele que tem maior concentração de abrigos e também está classificado. E neste caso a Joana está do lado esquerdo, a olhar para o lado direito, do lado esquerdo há igualmente muitos abrigos. É aqui, precisamente ao longo destas escarpas, que existe a maior concentração de figuras oculadas de todos os tipos. A cara de todos vocês tapa os meus tipos do lado direito, mas paciência. Na gravação vai ficar tapado. Hum, De qualquer maneira, a serra está muito destruída pelos plantios, essencialmente pelos plantios de pinhal nos anos 40, e, portanto, de um grande número de sítios já só restam os afloramentos em si, como vemos aqui. Portanto, é uma tristeza olhar para isto, para estes patamares, e parte da serra até está, neste momento, coberta de um pinhal cheio de processionária. Haveria que recuperar também a serra do ponto de vista, digamos assim, da sua cobertura natural, portanto, ao longo, com paciência, evidentemente, e com muito investimento. Ainda mostrando, portanto, a questão da escala, vemos aqui, só para terem a noção, há abrigos que estão ao nível do solo, mas há outros em que é preciso trepar muito. Esta escada tem 6 metros. Não, não parece, mas tem 6 metros. E aqui embaixo está a professora Mimi e o professor Rodrigo, junto do painel 11 dos oculados, que é este, não é? Portanto, que é aquele mais conhecido, com figuras de variados tipos, mas agora vejam a escala da escarpa. Portanto, é muito alta, na verdade. Ao longe tudo parece pequenino, mas ao perto muitos são muito grandes. Estas não são tão grandes, vistas ao longe, e estas são a Ribeira da Pousada, que tem diversos abrigos com condições de ocupação e tem um dos abrigos, pelo menos com 3 motivos bicolores, portanto, vermelhos e azuis, tal como no Caixão da Rapa, portanto, quando os motivos andam todos no outro tipo de tons. Não vou entrar em muitos pormenores, a maior parte destes abrigos, uns não têm sedimentos, mas outros têm bastantes sedimentos. Outra ribeira, que é a Ribeira do Castanheiro, com abrigos com pintura, aqui embaixo, que são estes. Em termos de escala, podemos ver aqui, medindo pela Joana, como eles são altos.
Aqui é um outro local onde há pintura e há gravura e há, portanto, também abrigos com vestígios de ocupação. Quando digo vestígios de ocupação, é materiais arqueológicos à superfície. Ora, neste mapa eu procuro mostrar, estive a mostrar esta parte sul, mais sul da serra, e agora vou passar a mostrar somente um dos sítios desta linha d'água, que é a Ribeira de Lila, não tenho tempo de falar destes, e esta linha d'água tão importante que é a Ribeira d'Aila, porque ela, porque ela liga duas zonas aplanadas da bacia de Mirandela, a zona de Valpaços, a norte, e a zona de Mursa-Mirandela a sul. Portanto, é uma linha d'água que atravessa a montanha. Portanto, em primeiro lugar, a norte, a Capela de Santa Bárbara, lá em cima, rodeada por todas aquelas escarpas, que também parecem muito pequeninas, ao longe. Cá embaixo passa um rio lindíssimo, sempre, portanto, de água permanente, é uma corrente permanente, mas olhando para a escala da escarpa, é assim. Portanto, tem diversos motivos e tem também oculados. Na Ribeira de Lila, que é também uma ribeira de corrente contínua. Quando digo corrente contínua, ela corre durante o verão, não é o que não é normal, entre as montes, corre bastante. Portanto, tem aqui um ecossistema próprio e tem aqui estes abrigos tão importantes, a que nós chamamos os condomínios da Joana, porque foi ela que os descobriu, com salas que ligam umas com as outras, enormes, e também com vestígios de ocupação. Eu aqui do lado esquerdo estou aqui muito feliz, porque estava a ver o painel e de repente comecei a procurar no chão e estava lá um moinho. Portanto, um moinho manual. Portanto, estes sítios têm sedimentos, podem ser habitacionais ou podem ser até sepulcrais. Outros abrigos estão mais baixos, portanto, estão mais junto da linha d'água, eh, eh, e já são feitos em xisto, portanto, nem sempre a matéria-prima foi a condicionante, portanto, o quartzito, o bom quartzito, nem sempre foi a condicionante. Neste caso, portanto, é também ainda na Ribeira d'Aila, onde há vestígios, somente, para já só de, neste caso, somente de pintura. Voltando à serra, a seta está a apontar o Buraco da Pala, porque o estudo do Buraco da Pala foi importante para o conhecimento e a contextualização de toda. Primeiro, porque foi o início, e depois, porque, digamos, os seus materiais, o estudo arqueológico, as datas de radiocarbono, permitem ou permitiram, de certo modo, fazer a datação da pintura na serra. Neste momento já há outros elementos fora da serra que também a permitem datar, mas naquela altura era só a cronologia do Buraco da Pala. Portanto, ela situa-se naquele extremo, virado a nascente. Tem-se aqui uma vista exterior do abrigo, é uma grande fenda, tem 25 metros de altura, portanto é mesmo uma grande fenda, e aqui as setas também estão a indicar abrigos com pintura, portanto todas estas carpas têm abrigos. Isto é uma vista do interior para o exterior. Portanto, eu aproveito aqui para falar que a ocupação mais antiga do Buraco da Pala é do Neolítico Antigo, portanto, situa-se entre 5.200 e 4.800, e nesta altura o Buraco da Pala funcionou como um habitat sazonal. As dimensões de exposição do abrigo, incluindo esta entrada, que é muito desabrigada, como nós dizíamos, e uma abertura que aqui não se vê, que está virada ao sul, tornavam o abrigo, digamos, muito sensível aos elementos naturais. Portanto, aquilo que aqui encontramos dentro foram portanto, foram buracos de poste à volta, acompanhando as, as- as paredes do abrigo,
e lareiras, principalmente na zona da entrada, porque estava muito erosionado. Portanto, eh, este, este abrigo não era, para quem não sabe, não é? Os arqueólogos não precisam que lhes digam isto, mas para quem não sabe, o abrigo não era usado tal qual está. Portanto, existiam unidades habitacionais com cobertura portanto, tapavam esta entrada, não é? Para as pessoas poderem viver aqui dentro. Este habitat sazonal, hum, partindo dos estudos carpológicos que aqui foram realizados, porque aqui foram identificados os vestígios mais antigos de trigo, cevada e lentilha do Noroeste até hoje, portanto, vestígios diretos de agricultura. Mostra que se praticava aqui agricultura em pequena escala, provavelmente horticultura, e que o abrigo era ocupado entre meados da primavera e meados do outono. Portanto, não seria um local de ocupação permanente. Neste quadro cronológico, procura dar a noção da ocupação da montanha durante 3.000 anos, portanto, desde o início do quinto milénio ao final do terceiro milénio. Em 2023, eu e a Joana Teixeira publicámos uma periodização geral da arte do interior peninsular, portanto, a Meseta Norte, Trás-os-Montes e Beira Alta, tendo considerado 3 períodos, 2 dos quais coincidem com a Serra de Passos. Um primeiro período, que é o subperíodo 1, assenta na continuidade das tradições do Asilense, portanto, o Asilense é entre 11.000 e 9.700. Ao assentar nestas tradições, vai-se desenvolver durante o Mesolítico e vai chegar ao arranque do Neolítico Antigo por volta de 4.500. Portanto, é um alargado período. Vamos lá ver se isto não foge, não é? Portanto, será este período que temos até aqui, não é? Todo este subperíodo 1. E, portanto, temos aqui, no fundo, a primeira fase da pintura na montanha. A posição geográfica peninsular desta montanha sagrada permite perceber a sua conexão com as redes de intercâmbio e de relações intercomunitárias com o Sul e o Sudeste peninsular e também o Alentejo, de que pouco se fala. E isto observa-se tanto na cultura material, como particularmente nas cerâmicas, como na pintura subnaturalista e esquemática. Na cultura material, temos, por exemplo, as cerâmicas do Prazo, em Vila Nova de Foscoa, do Buraco da Pala, das Regadas, no Tua, e da Fragadeia. Tão importante que foi a Fragadeia para tudo isto. Portanto, as conexões peninsulares desde o Neolítico Antigo. Aqui, neste slide, então, neste subperíodo 1, temos esta arte que se expressa no Planalto de São João da Pesqueira e no Planalto Mirandês, onde estou a dar destaque aos cortejos e à figura humana. Portanto, os cortejos aqui embaixo na Fragadeia e lá em cima também aquele grupo da Fonte Santa. Neste período, os humanos ou aparecem sozinhos, em cortejos, ou em cortejos com algum animal. A análise estilística e organizativa das figuras neste período revela uma progressiva valorização da figura humana relativamente à representação dos animais, refletindo mudanças nas concepções sobre a relação entre as comunidades humanas e o mundo animal. No fundo, os humanos estão a tornar-se dominantes na arte. Nesta segunda imagem, que pertence ao mesmo período, expressa-se também no Vale do Coa, na Serra de Passos, por exemplo, no Abrigo do Castanheiro ou no Casinhas, e contém não somente arte subnaturalista, semi-esquemática, como também esquemática, e dá-se valor também, como estão a ver, à figura humana, isolada ou em ações de grupo, mas igualmente a figuras esquemáticas que
não estive para colocar aqui. No segundo, no subperíodo 2, temos então o Neolítico Médio Final e o Calcolítico, que está aqui marcado a branco nesta barra vertical, entre cerca de 4.500 e 2.200, e corresponde ao quarto e ao terceiro milénio. Corresponde a um grande desenvolvimento da arte, do megalitismo e da arte megalítica e da consolidação da arte esquemática e dos motivos oculados. Portanto, é muito importante aqui, porque eu vou insistir muito na arte megalítica. Aqui, precisamente, atribui sempre toda a arte ao terceiro milénio e eu, precisamente, acho que a maior parte desta arte pertence ao quarto milénio. Portanto, esta imagem só procura mostrar que esta montanha tem do lado esquerdo a necrópole megalítica de Jou e do lado direito, em baixo, a necrópole megalítica de Mirandela. Eu fiz escavações em ambas e existem datas absolutas para ambas. Portanto, não estamos a falar de uma grande distância, estamos mesmo a falar de monumentos megalíticos que rodeiam a montanha. Mesmo assim, estamos numa região que, como vemos aqui, isto corresponde a este mapa representa os monumentos megalíticos segundo o portal do arqueólogo, na atualidade, portanto, quantos não se terão já perdido. De qualquer maneira, como eu estava a dizer, estamos aqui numa região onde já começam a rarear as mamoas e os dólmenes. Portanto, a Serra de Passos está indicada aqui com uma seta. Aqui temos um quadro geral dos motivos, já está mesmo muito ultrapassado, já foi publicado há muitos anos, mas eu só o passei aqui para destacar as figuras subquadrangulares, que são estas, aqui, por aqui, até tenho medo de tocar, não é? Os soliformes, as barras, ali no topo superior esquerdo, e os humanos aqui em estilo megalítico, aqui, nesta zona. E podemos dizer que este abrigo, que é o abrigo 2 do Regato das Boças, foi desde o início considerado, desde os abrigos mais antigos, pelo menos correspondente à arte megalítica através deste pequeno painel e particularmente desta figura, que tem estilisticamente, não é? Basicamente, quem conhece a arte megalítica vê aqui a pele esticada do animal em miniatura, não é? Nestes próximos slides, eu vou mostrar o abrigo maior da serra, que tem 23 painéis, que é o abrigo Casinhas. O teto é enorme, só estou aqui a mostrar o teto e vou comparar ao mesmo tempo algumas dessas figuras com a necrópole do Alto de Madorras. Alto de Madorras são os chamados, para o Vítor Jorge, que fez um doutoramento em megalitismo, são os dólmenes de parafita, né? E, portanto, temos aqui do lado esquerdo aquela peça já estudada, escavada no século XIX, estudada pela Elizabeth Shee, que foi agora publicada por nós, e um dos outros dólmenes que tem esta pedra, porque as nossas caras tapam a mamoa, portanto, o sítio onde ela está, vê-se que existe aqui uma figura similar, não é? Desenhada sobre este esteio antropomórfico. Este é uma das figuras de Passos, e do lado esquerdo vemos que então estas figuras com estas formas subquadrangulares podem assumir formas diversas, quer pintadas, quer gravadas, quer ainda sob a forma escultórica. Esta aqui que está no Museu Nacional de Arqueologia, tem uma particularidade que é, ela está, portanto, tem uma moldura de ambos os lados, e na parte central tem vestígios de pintura. Se repararem bem, nós também percebemos, não sei se isto não foge, que passa aqui uma espécie de uma correia por aqui abaixo, não sei se estão a ver, aqui, e também passa nas costas, ai, não consigo apontar, e também passa nas costas,
o que mostra que estas figuras podiam ter múltiplos significados, evidentemente, portanto, constatar a sua presença muitas vezes não quer dizer constatar um significado único. Portanto, também é uma necrópole que está ao lado. E vemos aqui, eu marquei aqui nesta figura do lado esquerdo, que é o teto do abrigo Casinhas, marquei ali, eu até tenho medo de tocar, precisamente várias destas figuras iduliformes, não sei se conseguem ver por aqui fora, não é? E que eu consigo apontar mal. E nos últimos anos, o nosso amigo Jorge descobriu, já não sei se foi há 2 anos, um pequeno painel neste abrigo, que é este que está aqui em baixo, precisamente com estes motivos triangulares, que parecem os embutidos também dos desenhos dos dólmenes. Não sei se conseguem ver aqui ao fundo. Eu já nem sei em que slide vou. Portanto, mais motivos, soliformes, arboriformes, figuras subretangulares, portanto, com uma diversidade enorme. Isto, digamos assim, é aquilo que mais se encontra em termos quantitativos, e também figuras como esta que temos aqui do lado direito, que são duas figuras, dois iduliformes, que nós amorosamente chamamos os mochinhos, não é? E que, eu não sei, eu vou tirar aqui eu não sei se conseguem ver, não sei se conseguem ver aqui do lado direito, que é a direita, que corresponde à laje de cabeceira do dolmen direita, precisamente uma figura similar. Não sei se estão a ver. Eu agora, como passei as vossas caras para baixo, já estou a vê-la. Portanto, vemos figuras com um mesmo desenho megalítico que aparece na arte megalítica em plena Serra de Passos. E agora? Aqui é um dolmen que eu escavei e datei também ao lado, que é o dolmen do Castelo. Na parte traseira da laje de cabeceira, novamente, estes motivos que aparecem, portanto, na serra em frente. E agora, finalmente, estes motivos que são muito difíceis de ver, que são placas pintadas, mas que, como estão viradas a sul, viradas aos quartzitos, digamos, ainda não se sabe como é que se vai conseguir, portanto, recuperá-las em termos de desenho e em termos de documento, é porque elas quase não se veem. Portanto, numa relação clara com o megalitismo, portanto, as placas também já tínhamos percebido, aparecem não só sob a forma móvel, nos monumentos, Tolói, etc., nos monumentos sepulcrais, mas aparecem também gravadas nos esteios de vários dólmenes e até, portanto, tanto desta região como da Beira Alta, e aqui aparecem à volta do Buraco da Pala nesta forma pintada. Novamente, o interior do abrigo do Buraco da Pala, agora visto de dentro para fora, novamente, já depois de escavado, evidentemente, e vemos a localização do painel 1 do lado esquerdo. Este abrigo tem, no fundo, 4 painéis, 2 aqui na sala principal e 2 nas galerias do fundo. Este abrigo tem ainda uma ocupação precisamente contemporânea do Neolítico Final, portanto, ainda de caráter habitacional, e de seguida, entre 2800 e 2600, digamos, o Buraco da Pala já não é mais um sítio habitacional do ponto de vista rotineiro. Este slide e o seguinte vão mostrar ocupações calendarizadas do Buraco da Pala, portanto, no Calcolítico. Vemos aqui que, em termos de distribuição espacial, temos uma área de consumo com lareiras e uma área de armazenamento. Na área de armazenamento,
existem quantidades colossais de cevada, fava, trigo e bolota, e na área de consumo temos sempre uma maior quantidade de produtos. Na ocupação seguinte, a área de consumo reduz e em termos espaciais, a área de armazenamento amplia-se, não é? Amplia-se, mas a variedade dos produtos consumidos é similar, portanto, que aparecem aqui do lado esquerdo. O que é importante referir aqui é que nesta camada apareceu um recipiente oculado, portanto, com os olhos, com os olhinhos, portanto, que mostra que pelo menos desta cronologia data os oculados, se não forem anteriores, eu estou convencida que são anteriores, muitos deles, este abrigo mostra também que, digamos, as práticas que aqui se desenvolviam não eram de rotina, porque aqui não havia objetos e artefactos da vida rotineira. Havia algumas pontas de seta com pouco uso, havia contas de ouro, um colar de varichite, fabrico provavelmente experimental de cobre, portanto, algo de, digamos, representacional. E o mais importante é que o abrigo teve 3 incêndios, e enquanto nas áreas de consumo as zonas eram limpas, nas áreas dos incêndios os produtos queimados ficaram no local. Portanto, ficaram no local com memória. Mesmo que os incêndios tenham ocorrido acidentalmente, todas estas cerâmicas e estes vasos ficaram aqui como memória. E esta parte é muito relevante. Portanto, painéis de buraco da pala. Falando dos oculados, esta figura é muito conhecida, é uma figura das Minas de Gavá, portanto, em Barcelona, em Madeira, que aqui se encontra restaurada, portanto, neste caso é uma figura feminina. Eu não acho que todas as figuras oculadas sejam figuras femininas, esta é, outras seriam, não teriam género, eu acho que dependerá dos contextos, mas esta é feminina, tem aqui os seios, e ela mostra-nos como é que muitas destas figuras circulavam entre as sociedades, não é? Tal como outros artefactos, em madeira, em couro, em tecidos, porque nós estamos a falar de sociedades com muitos tecidos. Há muita tecelagem no terceiro milénio. Estamos a falar do Calcolítico. E, portanto, aqui eu comparo muitas das peças do Alentejo e do Sudeste espanhol, isto até é uma imagem, creio que de um artigo da Mimi, com as ditas máscaras, duas das ditas máscaras da Serra de Passos, que estão aqui do lado direito. E, portanto, nós podemos ver a semelhança entre toda esta imagética, não é? Toda esta imagética, que é algo muito característico da Península Ibérica e só atinge um pouco o sul de França. Pronto, este é o painel mais conhecido, que é o do abrigo 11, com esta variedade de motivos de corpo inteiro, em diversas posições, que estão, vamos lá ver se isto não desaparece, uns estão só com a face, outros de corpo inteiro, com pezinhos. Isto apareceu-me aqui uma coisa qualquer. Desculpem lá. Vocês estão a ver os meus relógios? Uh, Este, por exemplo, foi todo borratado, este foi apagado. Portanto, há muitos fenómenos ainda para estudar que fazem parte do trabalho, também não vou agora avançar, que fazem parte do trabalho e da tese de doutoramento da Joana Teixeira. Finalmente, o recinto da Serra de Passos, que é o Castelo do Rei do Orelhão. É um recinto monumental, numa posição culminante, mas inóspita, completamente inóspita. E eu não sei sequer como é que investiram tanto esforço só para construir todos estes muros. Hum, é colossal nas suas estruturas, com entradas, torreões, é contemporâneo da fase final do Buraco da Pala e do Crasto de Palheiros,
pelo menos na sua ocupação calcolítica, porque ele também parece ter uma ocupação da Idade de Ferro. E, portanto, na sua forma, com estes torreões, estas entradas, etc., até se assemelha muito mais ao Castanheiro do Vento e, não é, do que ao Crasto de Palheiros, portanto, na sua formatação, digamos assim, arquitetónica. Conclusão. Encontra-se ainda nesta montanha um potencial de exploração arqueológica que só está conhecida numa fração muito pequena. E espero que as gerações vindouras, se nós conseguirmos preservar a serra, que elas venham a estudá-la. E agora passo às minhas colegas. Estou aqui a parar. Ok. Ah, então, vou eu agora compartilhar. Ora, ok. Só que agora isto está por cima. Estão a ver? Sim? Uhum. Ok. Pronto. Então, ah, os trabalhos arqueológicos na Serra iniciaram-se nos finais dos anos 80, com precisamente a escavação do Buraco da Pala, de que a professora Maria de Jesus já falou. E após fases de maior ou menor atividade, em 2020 iniciava-se o que parecia ser uma fase auspiciosa, onde o meu próprio projeto de investigação para doutoramento se articulava com o início do projeto Scarparte. O projeto Scarparte tinha como objetivo final a comunicação do património ao público em geral, através da sua valorização e da criação de um ou dois percursos de visita. Porém, a montante destes objetivos de fruição e criação de consciência patrimonial estava também um conjunto de ações de investigação e consolidação do conhecimento científico e de aquisição e consolidação de dados. Neste contexto, estava em curso uma fase de trabalhos de prospecção, escavação e registro dos painéis pintados, tendo-se iniciado igualmente uma série de ações de contacto com as populações locais para divulgação do projeto e do património da Serra. Porém, em junho de 2022, tomamos conhecimento de que o licenciamento para a construção de um parque eólico na Serra havia sido aprovado pelo município de Mirandela. Posicionamos-nos imediatamente contra este empreendimento. Para nós, foi sempre claro que a Serra e a sua paisagem são um monumento. Mas tínhamos a nosso desfavor o desconhecimento que as comunidades locais tinham sobre este património. O parque eólico afigurava-se-lhes como fonte fácil e imediata de fundos para o concelho. O património era-lhes praticamente invisível e, consequentemente, não valorizado. Os promotores do empreendimento tentavam fazer passar uma mensagem de conciliação entre património e construção do parque eólico. O estudo de impacto ambiental pecava por manter uma abordagem atomista da paisagem que não correspondia ao estado atual do conhecimento sobre o património da Serra. Para nós era claro que o património não são os sítios individualizados. Paisagem e sítios arqueológicos, pinturas, escarpas, povoados, abrigos com ocupação, etc., devem ser entendidos e percepcionados como um todo indissociável, como um corpo orgânico. Para nós era claro que as pinturas e as escarpas que lhes servem de suporte têm uma natureza extremamente frágil. Para nós era claro que a fruição dos espaços da Serra não era compatível com a presença dos aerogeradores. Para nós era claro que a Serra é um monumento. Foi então criado o movimento Juntos pela Serra de Passos, sem ventoinhas, divulgado e gerido com recurso a uma página no Facebook. E a partir de uma iniciativa de basicamente 3 pessoas, criamos uma comunidade que chegou a atingir 2.000 pessoas. Note-se que não tínhamos qualquer experiência prévia em comunicação e divulgação através de redes sociais. Definimos desde o início 2 objetivos: a divulgação para a sociedade e a ação política para permitir o posicionamento do conflito de forma informada. E o movimento exigia a suspensão imediata do projeto de construção do parque eólico, a realização de um plano de ordenamento de território adequado à riqueza única do património e a criação de condições para o desenvolvimento sustentado de um turismo cultural e de natureza.
Várias ações de esclarecimento, debate e divulgação foram realizadas, numa primeira fase localmente para a sociedade e órgãos políticos locais e gradualmente de uma forma mais alargada. Note-se que não podemos, infelizmente, dizer que o apoio dos nossos pares tenha sido manifesto e expressivo como gostaríamos, salvo, obviamente, algumas exceções. E ao conflito foi dada atenção mediática, primeiro pelos órgãos de comunicação social locais e chegando gradualmente às televisões, rádios e jornais nacionais. Em abril de 2023, o Ministério Público impugna o licenciamento para a construção do parque eólico. Sabemos que para este processo foi fundamental a divulgação feita e a forma como foi feita. Podemos, pois, dizer que o movimento Juntos pela Serra de Passos sem Ventoinhas foi um raro caso de sucesso. E queremos que este sucesso assentou fundamentalmente numa comunicação clara e honesta, valorizando sempre a verdade científica, numa comunicação direta, criando nomeadamente rúbricas como perguntas e respostas de um minuto, visando responder objetivamente àquelas que eram as dúvidas mais recorrentemente expressas pelas pessoas, assentou nas tomadas de posição sempre cientificamente sustentadas. O espaço de opinião e debate estava aberto nos comentários, mas da nossa parte tínhamos o cuidado de nos mantermos ancorados pelos dados científicos. E o sucesso assentou também, podemos dizer, numa argumentação restrita ao nosso domínio de saber, o património, isto é, muito restrita face a qualquer tentativa de generalizar a nossa ação ou argumentação a uma luta mais generalizada, quer sobre energia eólica, por exemplo, ou políticas energéticas, ou mesmo lutas partidárias. Apostamos e centramos a nossa comunicação na partilha das notícias e vídeos da comunicação social de forma comentada e fazendo o contraditório sempre que necessário, antecipando nomeadamente as dúvidas que algumas reportagens tendenciosas poderiam suscitar. Fizemos a gestão dos comentários e intervenções mais provocativas, sem nunca abandonar a linha da boa educação, cordialidade e disponibilidade para responder sempre com factos e dados científicos. E devemos dizer que isto foi um fator determinante porque nos manteve sempre num nível muito alto de credibilidade. E apostamos em geral numa luta pela positiva, assente na divulgação científica, na disponibilidade para o diálogo e fomentando a interação com o público e a ligação das pessoas à Serra, nomeadamente através de algumas visitas de campo organizadas. Em jeito de balanço destas ações, queremos desde logo destacar duas ideias. A divulgação do património da Serra, no contexto do movimento, respondeu diretamente àquela que era uma lacuna entre o trabalho científico e a divulgação ao grande público. Uma coisa se tornou evidente. A população, sobretudo a local, queria conhecer e entender o património da sua serra. As pessoas estão receptivas e apreciam o acesso à informação. A linguagem não tem que ser demasiado simplificada, a informação não tem que ser reduzida, apesar de ser importante a possibilidade de diferentes níveis de leitura. As pessoas valorizam rigor e honestidade na comunicação, porque isso as faz sentir seguras relativamente aos dados. O acesso à informação torna-as participativas. A possibilidade de visita às paisagens da Serra promove identificação e ligação. Com efeito, as pessoas apreciam a visita à Serra, percepcionando-a como um belíssimo espaço natural, onde têm o privilégio de se conectarem com vestígios dos antepassados. A percepção e o contacto direto com esse valor, associado ao espírito de aventura com que percorrem a serra e descobrem abrigos pintados recônditos e alguns de difícil acesso, deixa neles uma impressão de quase magia e excitação. Sentem que estão a fruir de um património único, de valor excepcional, e incorporam o valor da sua preservação. No caso do público local, a isto associa-se o orgulho pela sua terra, uma identificação mais direta com o passado que veem como seu e um sentido acrescido do dever de cuidar destes vestígios. Na visita à Serra, as pessoas apreciam o convívio e os momentos de comensalidade, sentindo que estão eles próprios a participar do sentido de agregação comunitário que terá caracterizado a Serra durante a pré-história, patente nomeadamente dos dados de escavação do Buraco da Paula, como a professora Maria de Jesus já aqui mostrou. Note-se que houve pessoas que iniciaram visitas connosco, assumindo-se defensoras da coexistência do Parque Eólico de Mirandela com o património na Serra. E terminaram a visita dizendo que não tinham de facto noção do valor daquela paisagem como património e mudando a sua posição relativamente à construção do parque eólico. Na imagem ao lado,
temos, por exemplo, o extrato de uma publicação feita por alguém que não se posicionava propriamente contra a construção do parque, mas que, uma vez suscitado o interesse a partir da informação partilhada no Facebook, fez connosco uma visita de campo. No final, e este é só um exemplo, não foi caso único, partilhou um bonito, longo e pessoal texto, de onde destacamos aqui desde logo o título. Há polémicas que deixam de o ser quando lhes damos a devida atenção. Parece-nos, pois, que o fundamental papel da comunicação dentro do movimento foi esse, o de orientar a atenção das pessoas. A ação de divulgação que se tinha iniciado no Scarparte e que no âmbito do movimento Juntos pela Serra de Passos Sem Ventoinhas adquiriu uma dimensão e contornos distintos, revelou-se de facto um caso de sucesso. O Ministério Público interviu, o licenciamento encontra-se suspenso. E aqui queremos fazer do sucesso da comunicação que foi levada a cabo no movimento um estandarte contra o que podemos classificar de ignóbil aproveitamento por parte do estudo de impacto ambiental da invisibilidade, ou seja, do desconhecimento do valor do património da Serra pelas populações, chocantemente fazendo a apologia de uma certa ideia de ignorância do povo. E passo a ler, diz então assim num documento de aditamento ao EIA. É importante salientar que o impacto visual destas infraestruturas, portanto os aerogeradores, tem uma componente fortemente subjetiva, pelo que a percepção e fruição da paisagem onde se inserem estes elementos patrimoniais estará, desde logo, à partida, condicionada à cultura, interesses e sensibilidade do observador. Ou seja, o impacto causado pela presença dos aerogeradores na percepção e fruição da paisagem onde se inserem os elementos patrimoniais relacionados com os bens imóveis dos sítios arqueológicos em vias de classificação vai depender do conhecimento e apreciação do observador sobre esses elementos patrimoniais, uma vez que, à vista da maioria das pessoas, as comiadas da Serra de Santa Comba são elevações naturais, caracterizadas por aglomerados e cristas rochosas comuns na região. Num documento oficial com o peso de um estudo de impacto ambiental, branquear o impacto negativo de uma infraestrutura com base numa ideia de uma certa ignorância das populações é algo que consideramos chocante. Uma vez suspenso o licenciamento do parque eólico e arrastando-se o processo em tribunal, criou-se uma espécie de interregno onde não queríamos que o futuro incerto da Serra se tornasse desmobilizador da relação das populações com o seu património que se havia mobilizado com o movimento. Consideramos assim que a realização de um website que pudesse representar a presença da Serra no mundo digital e permitir uma acessibilidade de todos à informação sobre o seu património era uma lacuna que tínhamos que colmatar. Foi assim criado o site da Montanha Sagrada. Montanha Sagrada foi o nome usado pelo jornalista Fernando Alves numa crónica que fez sobre a Serra e o caso do parque eólico na TSF. A partir daí ficou-nos como nome para a Serra dos Muitos Nomes. Para a criação do website, tivemos a colaboração da Sara Cura, que então nos falará um pouco dele, e a quem mais uma vez agradecemos publicamente a sua preciosa colaboração, porque sem ela simplesmente não teríamos conseguido fazer. E vou então interromper Deixa-me só o partilhar. compartilhamento. E porque é que o meu rato agora se... Esperem aí. Eu ainda estou a compartilhar, certo? Ou não? Não, 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 não. Ah, ok, boa. Ok. Mas eu queria compartilhar aqui o site e não estou a conseguir. Pois, não consigo. Tenho aqui qualquer coisa. Deixa-me só tentar aqui mais uma vez. Ah, já está. Creio que agora já estão a ver o site. Pronto. Então, eu vou falar muito brevemente porque o site é, sobretudo, um site de divulgação científica e patrimonial, mas ele vem já na sequência daquilo que
a Joana acabou de explicar, que é da dimensão da comunicação, da estratégia de comunicação que já havia sido seguida pelo movimento nas redes sociais, que assentava muito no rigor e até numa ideia de que o conhecimento devia ser comunicado também com alguma complexidade. E, portanto, nós pensamos em criar este site, diria eu, com um triplo objetivo: partilhar o conhecimento científico que existe sobre a Serra, valorizar a riqueza arqueológica, natural e histórica também da Serra, e ao mesmo tempo também alertar para as ameaças que colocam este património em risco. Portanto, nós partimos para isto com este objetivo triplo e tivemos que encontrar aqui uma solução que realmente cumprisse estes três objetivos. E foi com esta ideia que nós depois desenhámos a estrutura do site, isto é, decidimos quais é que seriam os separadores, que são vários, e depois subdividem-se em informação mais detalhada, e uma vez decidida esta arquitetura que nós achamos que correspondia, depois passamos à fase dos conteúdos. E a fase dos conteúdos, pronto, implicou os textos, não é? E os textos foram feitos e foram revistos várias vezes. E porquê? Porque nós quisemos aqui, além de responder a estes três objetivos, nós quisemos nunca ceder àquela lógica que é aquela lógica mais da brevidade digital, ou seja, queríamos que houvesse aqui uma certa densidade, ou seja, fizemos um compromisso entre a complexidade do discurso científico e a densidade do tema, e a clareza e a acessibilidade dos textos. E para fazer esse compromisso teve que haver aqui algum trabalho de revisão, de adaptação, mas creio que fomos bem sucedidas, porque, por um lado, o site concentra todo o conhecimento que se tem sobre a Terra, inclusive tem os trabalhos científicos disponíveis, pode-se descarregar os PDFs, e de uma forma que nós, por termos feito esse compromisso entre o discurso científico e a acessibilidade, creio que encontramos aqui uma forma em que temos um discurso que é útil para investigadores, também é útil para estudantes, mas ao mesmo tempo é acessível e claro para os públicos que à partida já estão interessados pela montanha sagrada e por este património. E depois, terminando, além desta dimensão de transmissão de conhecimento, não é? Porque o grande objetivo é partilhar conhecimento, também não quisemos deixar de dar destaque ao facto deste património estar em risco e, portanto, nós temos aqui uma série de separadores e temos o separador das ameaças, também uma parte interessante que incluímos e tivemos a colaboração do professor Crespi, temos também um separador sobre a biodiversidade, portanto também falamos do património natural da Serra, e eu creio que encontramos aqui uma forma de abarcar um tema que é vastíssimo, que não deixa de ser complexo, mas que desta forma e com esta arquitetura nós tornamos acessível. E ele está acessível tanto em língua portuguesa como em língua inglesa. Portanto, o site está todo também ele disponível em língua inglesa. Quando nós começámos a divulgar o site, tivemos um grande pico de visualizações, porque isto em back-office nós conseguimos controlar isto, e tivemos muitas visualizações internacionais, sobretudo da vizinha Espanha, mas também de outros países. Pois, à medida que foi passando o tempo, as visualizações vão decrescendo, mas vamos tendo sempre, dá para monitorizar isso, nós vamos tendo sempre pessoas a consultar o site e aliás, a Joana até partilhou que houve uma notícia nos mídias regionais sobre o site, portanto ele está a chegar às pessoas, e eu creio que os objetivos que nós estabelecemos no início, creio que estão a ser cumpridos. E é isto.
Não sei se a professora Maria dos Santos quer encerrar, ou Joana. Bom, eu só quero agradecer a todos e à Sara mais uma vez, porque sem ela nós não tínhamos esta projeção toda agora nesta fase, não é? Porque não sabemos, realmente nós nem temos que saber, não é? Nós não temos que saber comunicar desta maneira. Eu acho que deve haver pessoas especializadas, deve haver estes projetos, devem ter gente, devem ter pessoas formadas para fazer comunicação. Claro que têm que perceber desta ciência, têm que perceber daquilo que estão a comunicar também, não é? Lembro-me até daquela mesa redonda que foi feita aqui no Porto pelo professor Vitor Jorge sobre. Agora já não lembro o título. Conservar para quê? Como? Conservar para quê? Seria? Não, era mesmo sobre a comunicação. Era Ah, mesmo sobre sobre a os mídia. comunicação em que veio aquela jornalista, a Dringa, qualquer coisa, Diana Dringa. Sim, Adriana Adringa, isso era que realmente era o património e os mídia. patrimónios mídia, era isso. Teve lá várias E, pessoas importantes até. e quer dizer, e cada um falava para o seu lado e ninguém falava tudo de uma forma muito generalista, mas os jornalistas escusavam-se, né, a falar de arqueologia, porque a arqueologia era algo esotérico, né? Portanto, falavam na generalidade de muita coisa, mas da comunicação, da arqueologia em si, fugiam, né? Porque não estão dentro. Porque também já foi há muitos anos, não é? Foi muitos, foi há, pá, há 15, não sei, 15, 16. Talvez em 1998 ou coisa parecida. Não, já foi neste milénio, não foi. Acho que não. Pronto. Acho que não, porque estava o professor Mário Ruivo, que foi o diretor científico daqui da Expo de Lisboa, Uhum. sobre os oceanos, é um grande especialista do mar, já faleceu, que era o marido da professora Eduarda, como é que ela se chamava, aquela senhora que fez o trabalho sociológico. Está apresentada, de certeza, ela, mas existe, está viva, eh, Eduarda, esquece-me agora o resto do nome, que fez o trabalho sobre o COA. Deslocou uma equipa de pessoas de sociologia para estudar o fenómeno. Ah, sim, sim, E estava também aquele poeta do Porto e jornalista, grande poeta, dos gatinhos, como é que ele se chama? O, o Pina, o o Luís Manuel, António Pina, o Luís Manuel António António, Pina, meu amigo, que faleceu, já conhecia, já conheceu há muito tempo e, em princípio, nem sequer sabia que ele era um poeta tão importante, tão bom. Quando ia lá ao jornal, viu como um jornalista, um dos principais jornalistas do Jornal de Notícias. né? Mas realmente, eu já que por acaso estou agora aqui a falar, só para dizer uma coisa rápida, talvez, não sei, mas isto é uma pergunta que faço talvez mais à Sara, não sei, no vosso site, se vocês tiverem espaço para colocarem de vez em quando qualquer coisa de novo que atraia as pessoas, por exemplo, um pequeno vídeo, coisa assim, talvez haja mais visitas. E talvez um contador de visitas, não sei se têm, um Não, contador de visitas. não, Vitor, nós não temos um contador de visitas, isso pode-se incorporar. E quer dizer, nós fomos fazendo isto por fases. Só recentemente é que temos em inglês, porque realmente vamos fazendo isto consoante temos disponibilidade. E uma secção mais interativa de notícias e que traga esse dinamismo também está prevista. Ela vai acontecer. Não lhe sei dizer quando, mas ela vai acontecer. Mas há uma coisa que de facto, essa é a situação que nós temos agora, que não quer dizer que ela não vá mudar, é que nós estamos numa. Nós não adquirimos domínio. Ou seja, ao não adquirir o domínio, o site tem um endereço que tem uns números lá pelo meio. E quando as pessoas. O que é que isso dificulta? É quando as pessoas fazem uma pesquisa no Google, ele não aparece logo. E isso também diminui um bocadinho as visualizações.
também isso é uma situação que pode vir a mudar no futuro e nós conseguimos também realmente estar no topo das buscas e uma pessoa que escreva a Montanha Sagrada vai logo ter diretamente ao site. Portanto, ou seja, isto foi um processo de construção que é assim faseado, mas temos essas coisas pensadas. Claro. Mas quer dizer, o vosso site, há muitos sites gratuitos. O único problema que às vezes foi é um problema técnico, é que eles têm uma margem de colocação de coisas, não é? Que depois, a determinada altura, já não dá para pôr muito mais informação, mas há sempre maneiras de codificar a informação. Eu não percebo nada disso. Eu estou apenas a basear no site da revista TIE Online, não é? Em que já está lá tanta coisa. E o nosso amigo João Cadeias, que nos faz a revista, não é? Arranja forma de colocar, não é? As coisas, quando mais não seja, sob a forma de um link, em que a pessoa acede ao link e depois desdobra para essa informação. Não sei, eu não percebo nada disso. Mas a vossa comunicação, já agora, eu queria tanto dizer do meu júbilo por uma tão interessante colaboração que vocês aqui vieram dar. Enfim, vocês nem são provavelmente colaboradores, vocês são elementos de quem eu já sou amigo desde sei lá quantos séculos. Mas, quer dizer, fico muito satisfeito com o fundo de conhecimentos de pré-história do Norte de Portugal, e em geral, não é? Que a professora Maria dos Santos tem vindo a erguer, não é? Que é muito, muito importante, porque é a base científica, não é? Que apoia depois também a própria tese da Joana Teixeira, provavelmente tem sido interrompida com estes problemas todos que, entretanto, surgiram, não é? Com as malvadas das ventoinhas. Claro, eh, a sua tese também vai ser muito importante se conseguir depois publicá-la em livro ou fazer uma forma mais abreviada para um público mais amplo, não é? Tenho a certeza que se conseguir fazer uma coisa. O grande desafio é fazer uma coisa que tenha lugar nas livrarias, não é? Portanto, há a tese académica, que essa já se sabe, fica sempre restrita a um grupo de especialistas, não é? Mas depois a questão da sua colocação sob uma forma de um livro pode ser individual ou coletivo, como vocês muito bem entenderem, mas que chega às livrarias, não é? Que chega às editoras. Isso é muito importante porque. E depois há os nossos colegas espanhóis, que de facto nós, ao longo destas palestras que temos vindo aqui a realizar, e sempre que ouvimos colegas espanhóis, e até sempre que eu consigo ir com a Flor à Espanha ver mais alguma coisa, sempre um bocado mais para o turismo do que propriamente um trabalho de estar ali com colegas muito tempo, não é? Por exemplo, fomos ver a Tapuerca, a Ana Brunhosa tinha-nos oferecido mostrar-nos a Tapuerca, mas nessa altura não pudemos e quando fomos ver a Tapuerca fomos como turistas, não é? Foi um bocadinho a correr. Mas de facto os espanhóis estão com uma força e conseguem arranjar projetos de uma quantidade de fundos envolvida e de gente que é fantástica. Portanto, vocês estão claramente a carecer, talvez, não é? Talvez a professora Maria de Jesus tenha essa intenção, não é? Quer dizer, de criar uma escola de gente especializada no estudo deste tipo de arte, não é? Porque isto não é fácil. Eh, Depois achei interessante também todo um conjunto de coisas que vi, algumas que eu conhecia, outras que não conhecia. É uma coisa fantástica. Fiquei com a consciência mais plena do que é a Serra de Passos, ou a Montanha Sagrada, como lhe queiram chamar. Quer dizer, que é realmente um repositório em que toda uma área imensa falta ainda também prospectar. Até me acabaram por mostrar uns taludes lá no alto os taludes pétreos, lá no alto do Pico da Serra, não é? Que também despertaram logo a cobiça e a curiosidade. Mas eu já sou um arqueólogo demasiado. Estou-me a transformar de arqueólogo em matéria arqueológica. Ou seja, já estou muito velho para andar em grandes correias. Mas, de facto, muito obrigado. É só o que eu queria dizer, para não estar a dizer mais palha.
muito obrigado pelo interesse. Vi só aí uma coisa que gostava de dizer. Aquela peça do Alto das Madurras, com uma moldura, lembrou-me uma estela que eu vi na Bretanha, daquelas estelas que eles, digamos, reutilizavam nos monumentos megalíticos, não é? E que constituía a base lá naquele monumento que estava mesmo junto ao mar com um bunker alemão em cima. Timon, o Petit Mon. Timon, lá estava um arqueólogo quando fomos ver, eu e o, já não sei se foi comigo o Jacques Barriard ou o Charles Tanguy Leroux, foi um deles. Fui com um deles e agora o meu espanto quando eu vejo no fundo da câmara megalítica uma estela que se adaptava perfeitamente ao fundo, acho que claro não tinha sido feita para ali, era uma sacralização, ou se quisermos, uma colocação de uma peça que vinha do outro lado, uma peça com carga simbólica, adaptar o chão da própria Câmara Funerária, digamos assim. Era uma coisa. E pareceu muito parecida com esta, tinha uma cabecinha, não é? Algo É, antropomórfico. realmente essas é um dos motivos dominantes da arte megalítica bretã. Porque gravada, ela aparece gravada nos esteios e depois aparece sob a forma escultórica, como na base desse monumento interior do Petimon, não é? E há dias a Mimi mostrou aqui exatamente a mesma coisa, que é a tampa do dolmen não bate. A tampa do dolmen não bate é exatamente igual a essa laje, com esse pequeno apêndice superior. Simplesmente a escala vai variando. Portanto, a peça do Alto das Madorras tem 30 centímetros e está partida de um dos lados porque os da aldeia de Parafita deram-lhe uma pancada para ver se era ouro. E, portanto, é o que diz o Henrique Botelho, que lhe deram uma pancada para ver se era ouro. E depois, portanto, tem aquele pequeno apêndice, mas tem mesmo aquelas entalhaduras por baixo. É uma peça escultórica também. Mas não sei se viste, depois ao lado já aparece a forma gravada numa estela, nós já publicámos isso, conjuntamente a Joana também. A Joana, nós temos trabalhado juntas em tudo isto, com a Joana e com o Miguel também, porque isto já são dólmenes de Mursa. Mas é tudo à volta, é tudo à volta da Serra de Passos, por acaso. Simplesmente estas figuras têm uma expansão maior. Digamos que os oculados é um fenómeno mais interior. E este tipo de figuras é um fenómeno mais geral e é um fenómeno atlântico também. Portanto, é algo que tem extensões para o Atlântico. E as relações e as ligações digamos assim, da arte bretã com a arte megalítica peninsular cada vez se percebe que são mais estreitas. Portanto, nós é que andamos sempre a dividir a nossa cabeça quando neste momento está, quer dizer, todas as tradições de estudos acabam por criar fronteiras e, por exemplo, parece que estamos a dizer uma grande coisa, mas os grupos, por exemplo, os grupos do final do Paleolítico Superior, da zona do sul de França, e da zona de Montpellier e da zona de Bordeaux têm todos algo em comum. Portanto, estar depois a pensar que o Neolítico há de ser algo de completamente estranho nas relações entre estas pessoas, quando elas estão em perfeita relação umas com as outras, portanto, ao longo de séculos e de milénios, é completamente descabido, a não ser que haja alguma. Pode sempre haver problemas de relações pontuais entre comunidades, ou claro que pode haver, mas acho que nós criamos demasiadas fronteiras
E eu acho que nós devíamos fazer o contrário. Em primeiro lugar, pensar na abertura e depois ver como é que se poderiam ter criado as fronteiras, não é? E não ao contrário, não é? Porque as pessoas, uma vez li esta frase no Julian Thomas. Ele diz assim: nós pensamos, ele dizia assim numa publicação, nós pensamos que as pessoas do passado eram como aquelas dos contos medievais, em que uma pessoa nascia, crescia e morria na sua aldeia e nunca ia além dos 20 quilómetros. Portanto, não havia mundo. E as pessoas viajavam muito, além dos aventureiros, que por natureza a humanidade tem sempre aventureiros, não é? As pessoas em si viajam muito. E os estudos de pré-história estão a mostrar cada vez mais que as pessoas viajavam muito. E, portanto, nós não devemos estar a pensar em estabelecer, em ver como uma grande aquisição, digamos assim, a mobilidade. O que nós temos que ver é porque é que não há mobilidade em determinados momentos. Eu acho que é ao contrário, Sim, não é? sim. É ao contrário. Sim, sim, sim. É isso mesmo. Não, é que também não tínhamos conhecimentos, não é? Quando eu Também temos mais conhecimentos agora, não é? cheguei à Bretanha, o professor Gil perguntou-me, "Moça, o que é que me pode dizer sobre o megalitismo lá na Península Ibérica, ou sobretudo no seu país, que nós não sabemos nada aqui. Vocês não têm lá as coisas dos gelagem e não avançam mais, nem datas de carbono 14, nem nada, havia duas ou três. Portanto, quer Uhum. dizer, evidentemente, quer dizer, graças ao 25 de Abril e ao esforço das universidades a partir daí, isto deu um passo gigante em frente, não é? Só que esse passo gigante permite-nos agora compreender, não é, toda a ignorância, apesar de tudo, em que estávamos. E que outros países estão mais avançados porque criaram escolas de arqueologia, embora algumas, não sei, a Escola da Bretanha tem lá agora o Cassan, não é ainda, não é? Mas de resto, não sei quantas pessoas mais têm. Eu tive a sorte de, quando fui para lá, quando o Roche me mandou para lá a primeira vez, e depois sucessivamente fui várias vezes, e tu também chegaste aí a participar em escavações em Gaverniz, essas coisas assim. Mas quando eu fui, quer dizer, aquilo era uma coisa em que estavam conectados ali com o país de Gales, com a Irlanda, com as zonas ao sul do Loire, eles tinham conexões com toda a França. A França também tem essa vantagem, não é? É um país que é uma espécie de síntese da Europa, de algum modo, não é? A França há tudo, até há cerâmicas que vêm lá do Danúbio, não é? Ainda, não é? Eh, por ali fora. Portanto, quer dizer, não há dúvida que enfim, estamos aqui um bocadinho também resultantes do nosso isolamento periférico. E, É e, ti- geográfico, é e ti- cultural. e tivemos uma ditadura de 40 e tal anos. As Exatamente. pessoas que mais novas não percebem, mas ainda estamos a pagar a fatura desse período obscuro. Hum, Aqui no caso da Montanha Sagrada, eu acho que tem que se começar a implementar projetos, digamos, que façam, por exemplo, uma prospecção e sondagens prospectivas, portanto, pequenas escavações, de uma forma mais sistemática. É evidente que escavar lá em cima aquele rei do Orelhão é uma tarefa que só uma grande equipa o pode fazer, porque é um sítio tão inóspito, tão. eh, Mas, por exemplo, a minha atrair-me-ia muito ir para lá, mas já não tenho forças, porque a pedra é muito pesada, são tudo quartzitos, não pesa como o granito, nem como o xisto. Cada pedra pesa ao triplo. Aquilo tem uma superfície ainda plana lá em cima, razoável. Aquilo é uma crista de rocha, rodeada por uma enorme muralha alongada, né? Com entradas, e depois, num patamar mais embaixo, há entradas e torreões. E depois, num patamar mais embaixo, tem algo que a gente não percebe bem o que é, porque aquilo houve para lá umas explorações de pedra, mas tem uma segunda muralha, cá mais embaixo. Agora, aquilo é um sítio completamente inóspito, porque quando íamos para lá com o drone fazer o estudo,
o Nuno saía de lá, dizia: hoje não deu, o vento levou-me o drone. Na outra vez, hoje não deu, mesmo que houvesse pouco vento. Por isso é que eles queriam lá pôr os aerogeradores, não é? Porque aquilo estava sempre a girar. E, portanto, realmente é um sítio inóspito. hum, e vê-se de todo lado. Aliás, quando uma pessoa olha, vêm-se três picos, mas aquele pico que está mais avançado é mesmo este pico que a pessoa vai na autoestrada e está mesmo em cima. E vocês deram com ele já, já andas ali há imenso tempo, não é? Na Serra. Mas vocês deram com ele já mais recentemente, foi isso? É Ou já? assim, eu ia lá ao sítio e achava que aquilo era muito estranho. E eu nunca acreditava naquilo. Primeiro olhava para aquilo e dizia: isto não é nada, isto é um. Depois andava para lá uma pedreira a explorar pedra mais na base e eu disse: isto não é nada. E avançava e não via um caco, não via nada. Disse: isto não é nada. Isto aqui é um monte de pedras a escorregar. Mas eu depois também fui aprendendo. É que entretanto escavei o Crasto de Palheiros, não é? Que foi a grande escavação da minha vida, não é? Nunca escavei tanto como no Crasto de Palheiros. E isso aguçou-me. Portanto, eu aprendi a perceber estruturas, mesmo estando levemente indiciadas. Portanto, cheguei lá em cima e vi logo, né? Quer dizer, mas vi logo quando lá fui. E pronto. Portanto, só numa fase muito mais tardia, quando foi o segundo momento da, digamos, da classificação, porque houve um primeiro momento da classificação, mal apareceram os abrigos, eu vim falar com o Lino para se fazer a classificação do Regato das Bolsas. Eu percebi logo que tinha que se classificar. E depois, mais tarde, eh, já estava ameaçado o sítio, portanto, a Comiada da Serra estava ameaçada com 13 aerogeradores pela Comiada toda, incluindo o Rei do Orelhão. E aí, depois, já num trabalho de colaboração entre mim e a Joana, que nós temos sido aquele par, não é? Fizemos, mandámos, e na altura o Rafael Moraes também, mandámos toda a documentação para o doutor David Ferreira, e ele organizou o processo de alargamento da classificação para estes sítios. Portanto, estes sítios estão em vias de classificação, não têm as ZEPs definidas. Os sítios ou as áreas não têm as ZEPs definidas. Portanto, no fundo, os aerogeradores iam-se encaixar naqueles intervalinhos, mas as ZEPs não estavam definidas, naqueles intervalinhos, não é? Ah, Por pois, isso é que elas eram 13, depois passaram a 8, depois a 7 e depois a 6. pois. Pois, mas é Já davam suficientemente cabo daquilo. Não é, é que realmente a montanha, ou seja, a serra, Vitor, devia ser toda ela está aqui classificada, não presente a é? Clara, está aqui presente a Clara. Outro dia eu estava em Vila Pouca da Guiar. Estávamos lá em Vila Pouca da Guiar, que fomos lá estudar as pinturas dos dólmenes. E eu olhei para a Padrela, para o outro lado, não é? Para o lado nascente. Era um aerogerador, dois, três, quatro, cinco e por ali. Era tudo a girar. Parecia as ventoinhas que a gente usava nas feiras. Tac, 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 tac. E eu que tinha andado à procura dos dólmenes no Google, que eu não os encontrava, eu disse: eu não entendo já como é que se construíram estes aerogeradores todos, se puseram aqui e não se estudou a necrópole megalítica. É ali que estão as carvalhas alvas, não é? E aquela necrópole enorme toda da Padrela. E tem aqueles aerogeradores todos lá no meio. E, portanto, abriram, não sei se há pessoas que não sabem como é que se faz, como é que se transportam. Abrem-se uns rasgões enormes de terreno, não é? Para fazer o caminho, para transportar aquelas peças que já vão montadas. Aquelas hélices têm 60 metros, portanto, estão a imaginar o caminhão. E depois, quando implantam o aerogerador, são 1600 metros quadrados. Portanto, depois fica tudo muito bonito e coberto de relva. E o caminho também.
Mas, entretanto, todos os vestígios arqueológicos e tudo o resto já rasgou. E até os afloramentos. Não sei se estou a entender. Quer dizer, a gente olha para aquilo e olha que bonitinho. Lá em cima até é bonito, esteticamente até é muito bonito. Pode ser esteticamente muito bonito e até pode ser muito bom para produzir energia. Mas há lugares que têm um património muito raro, como são as necrópoles megalíticas, que são das mais atacadas pelos aerogeradores. Eu, quando vejo aerogeradores, digo ali há uma necrópole megalítica, de certeza, porque já é o par. Bem, E eu eu não estava a queria. dizer à Clara, eu estava a dizer outro dia à Clara, olha, está a ver ali, elas todas a girar, disse, olha, aquilo é outra necrópole de Vila, portanto, há o Alvão deste lado e do outro lado é a Padrela, não é? Portanto, as grandes concentrações de dólmenes que ali estão, com os dólmenes pelo meio, não houve uma intervenção uma, não é? E a gente vê no Google que estão ao lado, e algumas já desapareceram. Portanto, estes estudos de impacto ambiental são feitos com uma leveza, com uma falta de compromisso com o património, compromisso de bem público e compromisso cívico, que é algo, que não é admissível num organismo do Estado, não é? Ou dos diversos organismos do Estado que colaboram, não é? É a APA no final que aprova não é? A Associação Portuguesa de Ambiente. Mas para aí colaboram vários institutos públicos, não é? O ICNF, a direção, sei lá quantas direções, que agora aqui a Joana até falou de algumas frases que aparecem nesses relatórios e que chocam qualquer pessoa de bem. Já nem é preciso ser muito culta. Qualquer pessoa de bem, porque os próprios relatórios chocam o modo como se trata o público, como nos tratam a nós, público, como cidadãos. Desculpem, acordei. Não sei se alguém. Eu Agora da parte científica. pode ser que estas pessoas queiram por perguntas. É assim, eu só não tive tempo de dizer uma coisa que é. ah, ah, nós não saberíamos tanto sobre a Serra, não é? Eu já escrevi sobre a Serra. A Joana escreveu um texto muito longo que está publicado no Estudo Histórico e Arqueológico do Vale do Tua, que é um texto extensíssimo, muito completo, sobre a pré-história daquela região. Portanto, nós não poderíamos falar da Serra se não tivéssemos andado a investigar tudo à volta, não é? Portanto, se andássemos só ali, à volta dos painéis, não é? Portanto, os painéis, não é que não tenham importância, mas se não tivéssemos saído daquele contexto pequeno, que é a montanha, que tem realmente muita importância, e ela é nodal para portanto, o seu papel é importante, e nós só percebemos que é importante quando vemos como é o povoamento à volta, não é? Como são as necrópoles megalíticas, como é o Crasto de Palheiros, como são os povoados que a rodeiam. Portanto, esta conexão com o povoamento é algo que é fundamental para valorizar qualquer sítio. Portanto, o valor da serra é absoluto por um lado, mas também é relativo, não é? Sem dúvida. Eu não queria falar mais porque pode ser que haja alguém que queira pôr alguma questão, que já são 11 horas, já passa, e pode ser, por mim, não há problema nenhum, pessoal. Eu não sei se depois também podem ver gravado, podem. Isso é que é muito útil porque vai ser bastante útil Até eu gostava de ficar com a gravação.
com mais calma. Não, mas certamente, creio eu, a Sara. Mas eu nem um dia faltou a uma aula, dou-lhes a gravação. Olhem, hoje não dei aula. Tomem lá. Não é, Não, ó, Sara? é a vantagem, se a Sara me fizer o favor de enviar o, o vídeo, nós, eu amanhã, como disse, estou um bocado ocupado, sou capaz de estar fora de casa o dia todo, mas de qualquer maneira à noite eu ponho isso online. E depois a partir daí pode-se mandar para onde se quiser, não é? A partir de estar no YouTube. Uhum. Talvez um dia a gente consiga arranjar forma de pagar o domínio, Sara. Seria ótimo. Eu gostava, se não fosse muito caro, gostava de pagar o domínio e punhamos Mas, lá o vídeo. mas Ou- sobre essas coisas, informem-se com o engenheiro informático, que é o João Candeias. João Candeias é um engenheiro de informática e Está percebe bem. muito destas coisas. E se vocês, se não tiver, se quiseres, eu dou-te o telefone dele. Portanto, para se informarem sobre como é que se pode estender, digamos assim, no sentido que entenderem, o vosso site. O que nós queríamos era carregar ali. Nós não somos o Ministério da Cultura de França, mas não somos o INRAP, nem o Ministério da Cultura, mas queríamos que, quando se fizesse uma buscazinha, aparecesse o site. Claro. Não é? Exato. Não é? E ele É, aparece atrás de muita coisa que é paga. Mas Aliás, é, sim. Mas se eu puser isto que vocês aí a determinada altura tinham projetado, Montanha Sagrada 202, ponto, não sei o Ah, quê, isso assim aparece. vou Mas se lá. puser, vai lá, sim, assim vai lá. Mas se colocar só montanha sagrada já é mais difícil. Pois, claro, é normal. É, é. e Serra de Passos Santa Comba, a mesma coisa. Pois sim, sim. Ainda é pior. Pois, É. É a desvantagem destes sites onde se consegue, destes programas onde se consegue construir sites de forma totalmente gratuita, é que depois o endereço que geram é um bocado, digamos assim, entre aspas, poluído. E para ter um endereço limpo tem que se pagar, não é? É só isso. pois. É uma sociedade. Nós na Weebly conseguimos praticamente eh, fazer aquilo gratuitamente. Depois houve uma determinada altura em que foi preciso estender um pouco mais as capacidades e eu paguei. Pois, exato, a memória, também estamos limitadas à quantidade de coisas que podemos Mas carregar. Mas de resto, Sim, desde que entreguei aquilo nas mãos do João Candeias, aliás, entreguei sempre, não percebo nada daquilo, não é? Nós, a última revista que publicámos, a do ano passado, tinha 400 páginas. Está aqui o António Silva a dizer que não conseguiu descobrir o site na Google. Mas nós, é o que eu dizia, né? Conseguimos fazer É o. quando a gente põe a montanha sagrada, aparecem tantas montanhas sagradas, a pensar que exatamente. montanha sagrada de chocolate. Sim, Claro. sim, Não, sim. mas o problema é que as montanhas sempre foram, ou melhor, os sítios altos sempre foram sacralizados, não é? Sim, Sempre são sim. sempre quase Sim, capelinhas. Também sim. no Buraco da Pala foi lá, a determinada altura, houve lá uma sacralização, não houve? Eu Não lembro-me falei disso. disso, mas eu acho que é importante até ter havido. Pois, pelo menos aquilo não ser destruído. Pelo- Não, aquilo foi destruído na sacralização. Eu sei, mas eu não queria entrar por aí. Eu fui lá e vi as tuas lamentações, já. Eu sei, eu sei. Mas quando lá foste ainda tinha altar, não era? Tinha. Aquele altar ao cimo, aquelas duas pedras ao alto e a outra que era o altar. Havia lá uma estátua É o São Bento, mas além do São Bento ainda tinha o altar. isso não sei se eu tinha, quando eu fui. Tinha, era onde eu subia para tirar fotografias. Havia lá Duas pedras ao alto e uma, que era o altar. um nicho com um santo. Estava lá. Ainda lá está, O resto não. ainda lá está. E eu acho que deve lá ficar. Mas é melhor. Sim, senhora. Muito Pronto. obrigado. Muito obrigada eu também, a todos e a todas que aqui estão. Muito obrigado. Isto agora vai ter Obrigada. uma divulgação grande. Pelo menos para 300 pessoas eu mando. Já, já é alguém.
desde que a Sara me envie. Portanto, Envio. Isto agora vai fazer a gravação e eu envio. Obrigado. Obrigada, então. Obrigada, boa noite Obrigado a a todos. todos. Obrigada, Deus, obrigada. Joana. Deus, boa noite. Boa noite e Boa obrigado. noite, Deus. Boa noite, obrigado.